Estudo sobre os últimos tempos, sexta parte. Introdução sobre a volta de Jesus. Profecia de Daniel e os princípios das dores. Mas por que Jesus vai voltar? Ele voltará para completar sua obra, arrebatar sua igreja, estabelecer o seu reino de justiça e de paz eterna e julgar o pecado do mundo. Tem mais. Jesus foi o único ser que disse que depois que ele vai morrer, vai ressuscitar e vai voltar. Nenhum outro ser humano falou como Jesus falou. A mensagem da volta de Jesus Cristo ocupa um lugar central na palavra de Deus. É uma doutrina fundamental da Sagrada Escritura. Na verdade, a metade das muitas profecias bíblicas estão relacionadas ao seu retorno. 1527 versos do Antigo Testamento falam deste evento glorioso. Em 260 capítulos do Novo Testamento, seu retorno é mencionado 318 vezes. Portanto, podemos afirmar com absoluta certeza: o Senhor voltará e certamente não tardará. Tempo da graça. Esse é o tempo que Deus dá a todo ser humano para decidir o seu próprio destino eterno. Cabe a nós escolher confiar em Jesus e esperar o encontro com Ele. Mas este tempo está acabando. Logo, tudo esta calma aparente vai acabar. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo, a casta virgem. Então, vamos continuar a ser preparado, a ser pronto em qualquer momento pela vinda de Jesus. E se não estamos prontos, vamos pedir perdão a Deus, porque o tempo está acabando. A Sagrada Escritura nos avisa que Jesus está preparando lugar para conosco. Para quem? Para aquele crê nele, que ele é o Filho de Deus. Ele está preparando um lugar para conosco, um lugar maravilhoso. E Jesus relatou, respondendo a Tomé, dizendo: Senhor, como podemos saber esse caminho para te seguir? E Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui não tem nenhuma interpretação diferente desta, ou seja, que Jesus é o caminho. Quando a gente perde esse caminho, peca, que a palavra hebraica para o pecado é kata, que significa se perder. Então, se você se perdeu, volte para casa, porque Jesus está esperando você com braços abertos para te perdoar, para te dar uma roupa branca, limpa, porque Ele pagou o preço para cada um de nós naquela cruz. Falando de profecia relacionada na volta de Jesus, Daniel foi um dos profetas mais usados por Deus. De fato, ele predisse os eventos histórico-religiosos dos últimos tempos. O livro de Daniel é como a primeira parte de um filme, em que a segunda parte é o livro da revelação. O nome dele significa Deus julga. Ele profetizou até os 520 anos antes de Cristo nascer. No capítulo de número 9 do livro de Daniel, acontece algo de extraordinário que relata a nossa vida, os últimos tempos. A profecia das 70 semanas, a profecia mais conhecida no Antigo Testamento, vamos dizer, o Messias. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem do Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que é o número dos anos de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Este número é um número incrível que vamos lembrar no final desse estudo, com uma referência incrível no nosso dia a dia. Então, Daniel está fazendo o quê? Estava lendo através da escritura, pelos livros,
a profecia, ele entendia a profecia dos 70 anos que estava se cumprindo. Ou seja, faltava só 2 anos para cumprir o 70º ano da profecia do livro de Jeremias, que relata assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Esta nação servirá ao rei de Babilônia 70 anos. Por quê? Porque Israel estava pecando e Deus permitiu que o império de Babilônia, através de Nabucodonosor, cumprisse uma devastação em Jerusalém e deportou e levou o povo no cativo em terra de Babilônia. Então Daniel estava entendendo, porque esta profecia de Jeremias era no 66 antes de Cristo nascer, que faltava só 2 anos para se cumprir esta profecia. Então ele começou a orar ao Senhor para pedir perdão, porque ele queria voltar 2 anos depois para Jerusalém, pela própria terra. E ele entendia no primeiro ano do redário tudo isso através da escritura. É a mesma coisa nós estamos fazendo, vamos fazer nesse próximo capítulo, que vamos entender pelos livros, pela Sagrada Escritura, que tem um tempo já determinado para a volta de Jesus. Então, Daniel, ele estava orando ao Senhor, pedindo perdão pelo pecado do povo, entendendo que o tempo estava se aproximando. De repente aparece o anjo Gabriel, que incrivelmente relata sobre outra profecia, porque esta profecia estava se cumprindo, não precisava falar mais sobre esta profecia, e deu uma profecia para Daniel que é relacionada à vinda de Jesus Cristo. Vamos estudar esta profecia gloriosa. Então, o anjo Gabriel fala com Daniel e fala também para conosco com uma profecia incrível. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e a selar visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Queridos, não existe em toda a Bíblia uma profecia tão forte, tão incrível, porque aqui está falando que esta profecia vai trazer uma justiça eterna, vai selar a visão e a profecia, e a ungir o Santíssimo. Como se ungia o Santíssimo? Com sangue. Pronto, mas quando deveria começar esta profecia? Por quanto tempo deveria passar para se cumprir completamente esta profecia? 70 semanas. As 70 semanas são 70 semanas de anos. Ou seja, 70 para 70 anos dá 490 anos que precisava para determinar toda esta profecia, para se cumprir integralmente esta profecia. Pronto, mas quando deveria iniciar esta profecia? Na segunda parte, nós entendemos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o início dessa profecia deveria ser quando saía a ordem para edificar Jerusalém. Isto aconteceu no segundo livro de Neemias, que relata assim: quando o rei Artaxerxes mandou este decreto, que era o 457 antes de Cristo nascer. Se a gente deixa passar 490 anos desde 450 antes de Cristo nascer, chegamos exatamente ao 33 que depois de Cristo. Ou seja, o que aconteceu neste ano glorioso? Porque neste ano se cumpriu a primeira parte desta profecia, ou seja, cessou a transgressão, cessou deu fim ao pecado, expiou a iniquidade, trazer uma justiça eterna, e selou a visão. E tudo isso aconteceu porque foi ungido o Santíssimo, Santo dos Santos. Com quem? Com sangue. Então, nós todos sabemos hoje,
Mas esta profecia foi escrita 500 anos antes de Cristo nascer, 520 anos antes de Cristo nascer. Nós hoje sabemos que no 33 depois Cristo, Jesus morreu na cruz, cumprindo a profecia pela sua e pela minha vida. Isto é simplesmente incrível. Tudo isso foi profetizado 500 anos antes de acontecer. Seja dada glória a Deus pela sua misericórdia, pela sua misericórdia na nossa vida. Amém. Vamos à frente. Vamos estudar a segunda parte desta profecia gloriosa. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinado a cabeça, entregou o espírito dele. Então, Jesus cumpriu tudo na cruz. E tem outro versículo que relata: nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, Jesus cumpriu tudo na cruz, da um ponto de vista espiritual. Claro que a gente não entrou nesta glória ainda, tá? Porque passou um tempo. Só passaram 2000 anos, quase, daquele acontecimento. É por isso que esta profecia, para entrar na justiça eterna, para dar fim ao pecado, Jesus cumpriu na cruz, mas ainda a gente está se aproximando aquele momento também, dá um ponto de vista material, temporal. Vamos estudar quanto tempo falta para nos entrar nesta justiça, nesta graça eterna. Então, vamos entender agora sobre o profilo temporal, quanto tempo falta para nos entrar nessa justiça eterna. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. É o chefe de um povo que adivinha destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras. Vamos entender este acontecimento. Vamos fazer um resumo. Nós entendemos que, segundo o decreto do rei Artaxerxes, se cumpriu a profecia no 33 depois de Cristo nascer, que ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. Depois relata esta terceira parte da profecia, que haverá 7 semanas, que são 49 anos que passaram para a reconstrução do templo. Depois fala também que haverá 62 semanas, e passaram 434 anos para reconstruir Jerusalém. Ajuntando-os, este tempo, nós obtemos 483 anos. E depois de 62 semanas será cortado o Messias. Aqui está fazendo um resumo temporal. Ou seja, está dizendo que depois de 483 anos será cortado o Messias. Mas na primeira parte desta profecia, nós já entendemos isso, que aconteceu no 33 depois de Cristo. Então, tem uma diferença temporal entre a primeira parte da profecia e a segunda, que é esta. Se a gente subtrai 490 a 483, nós encontramos 7 anos de diferença, que literalmente está escrito no versículo 27, para concluir, vamos dizer, a quarta parte desta profecia, que relata assim: e ele firmará aliança com o mundo por uma semana. Aqui está a semana que está faltando na contagem temporal entre aquela espiritual e aquela temporal. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. É isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos estudar tudo isso daqui a pouco. Quem é esse assolador e quem é que firmará esta aliança por mútuo por uma semana. Então, para concluir o tempo, Deus deixou uma semana fora do ponto de vista temporal, fora para concluir tudo. E por que Deus deixou esta semana? Não poderia fechar tudo e boa noite? Não, Deus não é como a gente. Deus é misericordioso, é amor, tem amor para conosco. Ele deixou uma semana de anos, ou seja, 7 anos, para concluir o tempo, para não se entender que ele está voltando, para deixar a humanidade entender: querido, está chegando a reserva, daqui a pouco o carro vai parar,
está acendendo a luz, eu estou voltando. E ele deixou no livro do Apocalipse estes 7 anos escritos do que deveria acontecer. Por quê? Sempre pela mesma razão, para nós entender que eu estou voltando, está dizendo o Senhor. Eu estou voltando, 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 eu estou voltando. 7 anos, sempre mandando sinais do céu que ele está voltando. Então, esta semana é a última semana para entrar naquela justiça eterna que Deus nos deixou. Mas eu vejo isto, só o amor de Deus para conosco. Essa é uma imagem de todos os tempos. A partir do 457, que aconteceu o decreto do rei Artaxerxes, passaram 483 anos, da um ponto de vista material. Jesus morre na cruz depois desse acontecimento. Passa o tempo da graça e está faltando 7 anos, que é aquele que nós chamamos tribulação, antes de Jesus voltar pela segunda vez com a igreja já arrebatada. Mas agora vamos descobrir quem é que firmará aliança com o mundo por uma semana e que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Primeiro, depois vamos descobrir quem é esse assolador. Mas agora vamos descobrir este ser que vai fazer este acordo. Capítulo 11, 37 da Palavra de Deus não explica do livro de Daniel, de novo, que é o anticristo. E o braço serão colocados sobre ele, que profanarão ao santuário e à fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Está vendo? A Bíblia se interpreta entre si mesmo, não precisa de interpretação. Mais claro do que esse, não pode. E ele mesmo, a gente estudou que não terá respeito ao Deus do seu pai, ou seja, que ele é de descendência hebraica, nem terá respeito ao amor das mulheres, que é misógino, ou seja, que odeia a mulher e é homossexual, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. E este é o perfil exatamente de Emmanuel Macron, que é o anticristo. Esta semana, como a gente entende através da Escritura, é uma semana terrível que Deus vai mandar os sinais do céu que Ele está voltando. Porque naquele dia haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Durante os 7 anos da grande tribulação, em todo o planeta haverá terríveis manifestações descritas através de 7 trombetas e 7 taças. As 7 trombetas serão cumpridas nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. As 7 taças da ira de Deus manifesta-se nos 3 anos sucessivos da ira de Deus. Mas qual será o primeiro acontecimento que vai começar tudo isso? Qual será o primeiro sinal? A palavra de Deus nos relata sobre estes 2 homens, 2 testemunhos, capítulo 11 do livro do Apocalipse. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Esses são as 2 oliveiras e os 2 castigais que estão diante do Deus da terra. Observe, 1260 dias, que são exatamente quase 3 anos e meio, que é a primeira parte da tribulação. Esse tem poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias das suas profecias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ou seja, eles vão abrir a boca e vai acontecer praga, mesma praga que aconteceu no Egito. Todo mundo fala que pode ser Elias, pode ser Moisés. Ninguém sabe, mas com certeza 2 homens vai começar o início da tribulação, 2 testemunhas, por 1260 dias. Para ler, o que vai acontecer só na primeira 2 trombetas?
quando os anjos vão tocar elas, vamos escutar o som da primeira trombeta. O anjo tocou a sua trombeta e houve Saraiva. Este gelo que você está vendo, gigantesco, caiu neste ano 2019 em quase toda a Europa, em quase todo o mundo, no México, em vários cantos do planeta, também aqui no Brasil, que nunca tinha acontecido antes deste tamanho, desta fortaleza, deste tremenda, coisa tremenda. E vamos ver o que aconteceu com este acontecimento. Na internet, no YouTube, está cheio de imagem, de vídeo que relata sobre esse acontecimento incrível que todo mundo passou nesse 2019, caindo gelo num tamanho gigantesco que quebrou carro, quebrou um monte de coisa, mas graças a Deus não matou ninguém ainda. Isso é a prova que Deus está mandando um sinal das dores dos partos, que o tempo do fim dos últimos 7 anos está se aproximando cada dia mais. Sempre a primeira trombeta tocando, vai cair fogo do céu. Neste ano, pela primeira vez, o termômetro, desde quando foi inventado ele, tocou 63 graus de quentura. Em vários cantos do planeta, árvore começando a queimar sozinho. Então, o fogo que vai cair do céu é literalmente a quentura que o Sol vai causar no planeta todo, que está aumentando dias após dias. O aquecimento global não existe? Outras perguntas? Pode ver como o aquecimento do nosso planeta está aumentando exponencialmente, ou seja, em uma maneira incrível. E tudo isso está se cumprindo diante do nosso olho. Sempre nesta primeira trombeta, o fogo será misturado com sangue. A queda daquele gelo que nós vemos causou a morte de milhares de animais em todo o mundo. Isto é um sinal de sangue. E queimou-se a terceira parte das árvores, sempre por causa daquela quentura. Uma terça parte das árvores vai morrer, porque não vai ter uma fortaleza boa para sobreviver. E toda a erva verde foi queimada. Aqui está falando que toda a erva verde que você consegue ver, quando vai tocar a primeira trombeta, vai queimar. O que significa isso? Isso significa simplesmente uma terrível carestia que vai passar no nosso planeta, que tem correspondência com o terceiro selo de Jesus Cristo, que ele vai abrir, que ele vai permitir tudo isso. Vamos agora ler a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terceira parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terceira parte das naus, dos navios. Esse é um acontecimento terrível. Vamos ver se Deus está mandando sinais sobre este assunto. O dia 22 de julho de 2019 passou esta notícia. NASA adverte sobre asteroide gigantesco que passará muito perto da Terra. Um asteroide maior que a torre do Big Bang passará bem pertinho da Terra na tarde da quarta-feira, ou seja, o 24 de julho, menos de 3 semanas após ser avistado pela primeira vez. Nesta ocasião, o asteroide gigantesco irá passar pela Terra mais perto que a Lua. Então, a notícia é incrível que passou no jornal. Passou esse asteroide, que o tamanho dele pode levar consequência catastrófica a nível global. Passou entre a Terra e a Lua. E isto aconteceu o dia 24 de julho.
E foi avistado, foi visto esse asteroide gigantesco só 3 semanas após ser avistado pela primeira vez. Então, será que Deus perdeu o controle e deixou passar esta pedra? Estava fazendo distraído, fazendo outro. Então, claro que não é assim. Deus está mandando sinais evidentes que a segunda trombeta vai tocar e uma montanha vai cair no mar. Jesus Cristo chamou tudo isso princípio de dores, que vai acontecer antes de entrar na tribulação, que está acontecendo muitas coisas. E nós vemos que as primeiras 2 trombetas são tremendas, mas Deus está mandando já sinais que está se aproximando este tempo terrível. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que Jesus estava dizendo? No final do capítulo 24 de Mateus, estava relatando sobre o acontecimento, o princípio das dores, e os discípulos lhe perguntaram com medo: Senhor, mas quando vai acontecer o fim dessas maravilhas? E Jesus relatou essas palavras. Vai dizer, essa geração que vai passar através desta tribulação, de tudo isso, não passará até eu chegar. Na próxima parte, na última parte desse estudo, na 7ª parte, vamos estudar quando deveria começar essa geração, quanto dura uma geração e quando tudo isso vai acontecer, vai acabar. Deus seja louvado.